Você já percebeu como a gente tem dificuldade de lidar com o conceito de finitude? Tudo tem começo, meio e fim. A gente tende a se relacionar com as situações, com os momentos, querendo sempre que aquelas situações sejam eternas. Principalmente quando tá bom, obviamente, né? Aliás, quando tá bom, porque quando tá bom a gente quer que acabe logo. Mas quando tá bom, quando o negócio é bom, a gente quer que isso dure pra sempre. E eu tinha um apelido de ser inimiga do fim. Sabe os inimigos do fim? Quando tá na festa, que quer que nunca acabe? Eu sou essa pessoa que quando tem um momento de alegria muito intenso, eu quero que dure pra sempre, né? Eu quero viver parada naquele momento. Com fazer festa, eu sou muito assim, né? Mas engraçado, com as outras coisas nem tanto. Eu já tenho mais facilidade de lidar com o fim das coisas, que eu acho que é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade de lidar com o fim. E às vezes acontece uma coisa que mudou completamente e aquilo deixou de ser bom e aquilo talvez vai te dando indícios de que tá chegando o momento aqui de encerrar, porque a gente fica preso naquele passado onde tudo era lindo, maravilhoso, que provavelmente se é uma coisa que te deixa feliz é porque teve um momento que foi muito bom daquilo e você fica com a sua mente presa nesse momento muito bom, querendo que continue para sempre. Só que lembra do conceito da impermanência? Eu já fiz um vídeo aqui maravilhoso sobre tudo muda o tempo todo. Então o contexto mudou, as pessoas que estavam envolvidas naquela questão mudou, qualquer coisa que está em torno de você mudou. Isso pode, essa mudança que está acontecendo na vida constantemente pode gerar o fim de muitas coisas. E a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. E aprender a lidar bem com esse conceito da finitude, sabe? De aceitar o fim das coisas. Gente, isso traz uma leveza para a vida, porque essa briga é uma briga perdida, pensa. Pode ser que você tenha um amigo, assim, que era o seu melhor amigo da vida, e muitas coisas foram acontecendo. Ele casou com uma pessoa, se mudou para tal lugar, ou ele foi se transformando numa pessoa diferente, porque ele foi amadurecendo, e as coisas que ele foi vivendo de trabalho, foi mudando a cabeça dele, ele começou a mudar o olhar para a vida, e de repente você sente que vocês estão se distanciando. E aquela pessoa começa a fazer muita falta para você. E aí você começa a sentir uma dor com isso. Você não consegue aceitar que aquela amizade que era maravilhosa agora não existe mais. E muitas vezes a gente fica brigando para manter, para tentar fazer com que ela ainda aconteça. Só que a gente não entende que todo o contexto à nossa volta não é mais o mesmo. A pessoa não é mais a mesma, as coisas à nossa volta não é mais a mesma, a dinâmica de tudo que tá rolando não é mais a mesma. E dificilmente aquela amizade vai conseguir ser a mesma amizade que era antes. Porque tudo aquilo que estava acontecendo em volta, que fazia aquela amizade ser incrível, não existe mais. E eu acho que esse processo que eu fiz de encerrar a viravolta, por exemplo, foi um processo maravilhoso para lidar com a finitude das coisas. Eu sempre soube que a viravolta não seria para sempre. Mas eu vejo que muitas pessoas ficaram surpresas, como se elas nunca esperassem isso da vida delas, sabe? Talvez elas pensassem que eu ia fazer pro resto da minha vida. Eu sabia que um dia ia acabar, porque tudo tem começo, meio e fim, principalmente porque eu sou uma homem quieta. Eu vou entediar das coisas e provavelmente as coisas terão um fim. E eu comecei a mudar o olhar para a forma como eu encaro as coisas que estão acontecendo na minha vida, para não ficar sofrendo mais para quando umas coisas chegam no fim, de entender, cara, foi muito legal tudo que eu vivi, foi incrível, mas agora não faz sentido mais e tá tudo bem. E sabe uma coisa muito legal que eu fiz no meu casamento? Eu vou contar pra vocês o critério que eu usei pra escolher as minhas madrinhas de casamento ou padrinhos, porque geralmente eu vejo que as pessoas tendem a escolher as pessoas que elas são muito próximas ali na vida delas naquele momento, mas gente, as pessoas vão e vêm, essa é a verdade. Tem muitas pessoas que chegam na nossa vida, de repente ficam muito próximas e do nada vão embora, essa é a verdade. Eu não quero fazer escolha baseada nisso, eu quero escolher todas as pessoas que foram muito importantes em algum momento da minha vida, mesmo que hoje a gente não esteja tão próximo mais. E aí eu escolhi uma madrinha, às vezes duas, dependendo da fase, que foram muito importantes em cada fase da minha vida. Tinham pessoas lá desde a minha infância até pessoas que foram uma coisa que aconteceu muito próximo do que eu estava naquele momento presente. Ó. E eu achei que isso foi muito legal porque eu comecei a olhar para essas pessoas e eu falei, cara, não importa o que acontecer, essas pessoas sempre vão ter importância na minha vida. E nada vai mudar o que a gente viveu junto naquele momento lá. Essas pessoas têm uma importância. E mesmo que eu não me sinta já tão próxima delas agora, quero deixar isso registrado no meu coração, entendeu? E eu acho que quando a gente lida com as coisas dessa forma é muito melhor. Então eu aprendi que quando as coisas têm um fim, a gente não precisa eliminar elas da nossa vida, não precisa transformar aqui em algo ruim, sabe? Eu acho que quando a gente aceita o fim, a gente fica com um sentimento muito melhor do que quando a gente fica insistindo para manter uma coisa que não faz mais sentido e gera dor. E isso acontece quando você tenta manter um relacionamento amoroso que nitidamente não faz mais sentido, ou até uma amizade que você fica insistindo lá e cria situações que são ruins e que não faz mais sentido, que fica forçado,
sabe? Não, agora eu prefiro pegar aquele espaço de tempo onde aquela coisa aconteceu, guardar com carinho no meu coração, deixar fluir como tiver que fluir, sem forçar nada, entendendo que as coisas têm fim. E isso foi muito legal com a viravolta, de entender isso. Cara, foi muito bom, mas não estava fazendo mais sentido pra mim. Eu sentia que eu queria fazer outra coisa. Pra que insistir? Por que insistir em fazer, em continuar fazendo a mesma coisa? Guardei, terminei de uma forma ótima, maravilhosa. Talvez se eu ficasse arrastando, ia terminar de uma forma ruim. Gera muito menos sofrimento pra vida. Saber lidar com a finitude das coisas. Esse tem sido um exercício maravilhoso pra vida. Nós, seres humanos, serizinhos complexos, eu acho que a gente luta constantemente contra realidades irrefutáveis da vida. A gente tá o tempo inteiro lutando contra essas coisas. E lutar contra isso gera só sofrimento pra vida. Deixa a vida mais difícil, mais pesada. E nessa minha busca por leveza, porque eu tenho há 10 anos vivido uma busca por leveza, porque eu era uma pessoa com um perfil total para ter uma vida pesada. Eu fui me aprofundando e mudando o meu olhar para vários conceitos da vida, que por mais que pareçam óbvios, a gente não trata com verdade, porque a gente esquece. Porque a gente é dominado pelas emoções, pelos sentimentos. E eu acho que trabalhar essas realidades da minha cabeça para poder lidar melhor com elas, nossa, foi deixando a vida muito mais leve, gente. Muito mais leve. Lidar dessa forma não quer dizer que você não se importa com as coisas, com a amizade, com as relações. Não, de forma nenhuma. Quer dizer que você entende essa realidade da vida, da impermanência, da finitude das coisas. E você só tá lidando de forma mais leve, e inclusive que isso vai ajudar na forma como você se relaciona com as pessoas, pode ter certeza. Pra gente entender quando a gente não tem que insistir nas coisas. Pra gente entender quando a gente pode levar as relações num outro tom, talvez, conduzir de uma outra forma. Quando a gente entende que as regras ali, as influências externas mudaram, quando as peças vão se mexendo, que vai fazendo com que aquilo mude, com aquela relação mude, aquela situação mude. E que não adianta você ficar insistindo em querer voltar para como estava antes. É aceitar que as peças do jogo mexeram, dançar bem com elas ali, aprender a aceitar que mudou e fala, beleza, frente a esse novo cenário de mudanças, entendeu? Qual é a melhor forma de eu lidar? Pra você ajustar o tom das coisas, sabe? É só isso. Faz sentido pra vocês o que eu tô falando? Porque é muito difícil, às vezes, falar desses temas que são muito abstratos. É sempre muito complexo, porque é uma diversidade incrível de coisas acontecendo, de pessoas diferentes e tudo mais. E, às vezes, é difícil a gente conseguir tangibilizar as coisas. Mas me diz aí, isso ficou claro pra você? E olha, se você aprender a lidar melhor com o conceito de finitude, provavelmente muita coisa vai fluir melhor na vida. Então você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo para dizer se para você é difícil lidar com isso. Se você está vivendo uma situação recentemente onde você vê, às vezes você nem estava enxergando, que é você lutando contra essa realidade, essa nova realidade que você não pode mudar e que só está causando sofrimento. Deixa um like, compartilha esse vídeo talvez com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento assim e está com dificuldade de aceitar o fim das coisas. Um beijo e até o próximo vídeo.